E aqui no capítulo 6, a gente tem versículos muito conhecidos, muito famosos. São versículos muito conhecidos. E o que é mais interessante é que quando a gente lê esses versículos, involuntariamente vem um louvor na nossa cabeça. É como se a gente lesse quase cantando, né? É impossível não ler cantando. Na mente, né? Diz assim, olha. Deixa eu pegar o versículo 1, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vida é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Pausa. Esses versículos, eles são muito lindos. E quando a gente lê eles, não tem como, né? Eu acho que nunca existe um crente que nunca leu dizendo assim: eu quero, é isso que eu quero, eu vou orar. Que oração linda, eu vou orar dessa forma. Só que se a gente for pegar, é isso que a gente vai fazer, né? Pegar o sentido, o contexto, né? Pegar os capítulos anteriores e os posteriores, a gente está vendo aqui um Deus irado. Deus está irado. E Ele está acusando todo Israel. Não dá para ler tudo, mas eu te aconselho a ler em casa, então eu acredito que a maioria que já leu. Ele está acusando todo Israel, simbolizando todo Israel, como Efraim, como Judá, principalmente profetas e líderes, acusando os líderes e os profetas de induzirem errado o povo, acusando todo o povo de prostituição, de ir após outros deuses, de agir com Deus como uma prostituta age com seu marido. Está acusando o povo de ter quebrado a aliança com ele, como Adão quebrou a aliança. Está acusando o povo de estar embriagado de sensualidade, queimando de sensualidade. Deus está irado com todo Israel. E aí ele fala, dizendo assim: vocês, quando vocês estiverem em aperto, porque não é apenas uma acusação, mas também uma condenação, e ele fala, estou narrando porque não dá para ler, senão vai demorar muito, e ele fala que ele já condenou o povo, que o povo está condenado, que é muito interessante. Quando eu estava lendo, eu fiquei imaginando o que Deus fala. Ele diz assim: eu sou para Israel como um leão à espreita, pronto para despedaçar as vítimas e espantar todos aqueles que vierem para ajudá-lo, para acudir. Eu lendo e eu imaginando, imagina o quanto Deus está virado, quanto Ele está virado. E condenou, e ele diz assim: eu, com a palavra da minha boca, eu já condenei todos vocês. E aí ele anuncia o cativeiro, e ele diz assim: mas vocês que me abandonaram, que se afastaram de mim, quando chegar o aperto, quando vier a dificuldade, quando vocês estiverem sofrendo, olha isso, quando vocês estiverem sofrendo, aí vocês vão procurar ajuda entre os reis, ninguém vai ajudar, então vocês vão dizer dessa forma. Olha só em que contexto que é esses versículos lindos, muito lindo. Mas olha o contexto, diz assim: mas quando vocês estiverem aperto, vocês vão me procurar e vão dizer assim: vinde, voltemos ao Senhor,
e jogar como 5. Foi Jó que falou isso, né? Ele faz a ferida, mas ele mesmo cura. E vocês vão dizer assim: "Vinde, voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida, mas ele aliviará, ele mesmo vai curar." E o povo ainda diz mais, fala sobre a misericórdia de Deus, dizendo assim: dentro de 2 ou 3 dias, ele nos fortalecerá e nós veremos diante dele. Vamos seguir, prosseguir, conhecer o Senhor. E versículos posteriores, Deus ele fala assim: mas o amor de vocês é como a neblina, mas o amor de vocês é muito passageiro. E aí, vou pegar com vocês os versículos. Deixa eu comentar o versículo 15 do versículo 5, tá? Deixa eu comentar o versículo 15. Diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, sempre me buscarão, dizendo, aquilo que eu falei, né? Os versículos maravilhosos. Quando Deus ele fala esses versículos 15 aqui, ele está falando sobre uma conversão verdadeira. O que ele espera do povo, o que ele espera do povo é uma conversão verdadeira. E vocês vão procurar, eu vou dizer esses versículos, né? E versículo 4 diz assim: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho de madrugada que sempre passa. Para matar-os aqui. Olha o que Deus acusa aquele povo. Olha o que Deus acusa aquele povo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como é o nosso amor? Como é o nosso amor para com Deus? É exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus acusa aquele povo de ter uma relação com Ele superficial, de não estarem firmados, fixados, enraizados. Essa é a acusação de Deus. Esta é a acusação de Deus. Versículo 5: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos serão como luz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Uma pausa, talvez eu não venha mais. E o próprio Deus falando o que ele já sabia que o povo ia falar e ia fazer. E aí ele diz assim: não adianta, só que não adianta vocês imaginarem que vocês vão fazer o culto, que vocês vão fazer o sacrifício, que vocês vão fazer um ritual, que vocês vão sacrificar, vão oferecer oferta. Isso não vai adiantar para vocês, porque o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Deus acusava aquele povo de não ser convertido de fato, de verdade. Essa é a acusação, de não ser convertido de fato, de verdade. Eles só procuravam a Deus quando estavam realmente em aperto, procuravam a Deus, se chegavam, viviam uma proximidade com Deus. Quando pensa que não, muito cedo, novamente se desviavam e iam para a prostituição, para o adultério espiritual. Porque Israel, o pecado havia se alastrado. E tem tudo detalhado aqui, tá? Tem tudo detalhado aqui. Fala sobre os reis, que os reis faziam festas, banqueteavam. As pessoas, os convidados do rei, embriagavam o rei, deixavam ele como uma pomba boba, tola, e riam da cara do rei, usavam o rei como um palhaço. E detalha tudo que estava acontecendo em Israel. Volta a dizer, leia porque não dá para narrar tudo. E aí, eu estava vendo uma pesquisa: 80 milhões de evangélicos. Olha essa pesquisa, irmãos: 80 milhões de evangélicos. E para cada evangélico, para cada um evangélico também tem um desviado. Então
ano são 80 milhões de evangélicos e 80 milhões de desviados. Olha isso. No caso dos desviados, agora com um agravante, que é: eu já sei. Que é o que eles dizem, né? Eu já sei, eu conheço, eu já fui. Precisa ninguém me falar como é lá. Por que essas pessoas não se firmaram? Por que elas não estão na presença de Deus? Porque frequentar a igreja não é bastante. Você sabia que ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus também não é suficiente? E a gente encontra alguns exemplos aqui, inclusive de alguém que conhecia a palavra de Deus, que praticava e ainda assim voltou para trás, se afastou de Deus. Olha o que eu estou falando para vocês. Aqui na Bíblia fala de alguém que conhecia a palavra de Deus e praticava, e mesmo assim voltou para trás, não quis continuar, não quis prosseguir na caminhada, não quis conhecer a Deus. Eu sei que deve estar passando alguns personagens aí, livro na tua cabeça. Eu te digo já, quando você bate a cabeça na tela, eu te digo já. Mas tem uma história que vocês conhecem, porque ela é muito famosa, ela é muito conhecida, de que as pessoas diziam que numa cidade existia um homem que ele era muito sábio, e ele sempre tinha uma resposta, sabedoria para tudo que se falava com ele sempre tinha uma palavra de sabedoria, e tudo que ele falava era muito certo, e tudo que ele falava dava certo, tudo que ele falava dava certo, e as pessoas o tinham naquela cidade como um homem muito sábio. E aí, vocês conhecem essa história, com certeza. Alguém disse assim: eu vou lá falar com ele. E foi e perguntou para ele: como eu faço para me ver a Deus, para me conhecer a Deus? Eu queria conhecer a Deus, como é que eu faço? E ele disse assim: meu jovem, eu vou te ensinar como você vai conhecer a Deus. Vamos ali comigo. E levou ele para o mar e andaram bastante, começaram a entrar no mar, e quando já chegou aqui por cima do ombro, aquele homem empurrou aquele jovem e ficou segurando ele debaixo da água com muita força. O jovem começou a se debater e ele segurando o jovem com muito sacrifício, com muito esforço. Aquele jovem conseguiu se desvencilhar e, cansado, apavorado, ele disse: o que o senhor está fazendo? Eu pergunto, eu chego em sociedade dizendo que eu quero conhecer o Senhor e o Senhor vem me afogar. E ele disse assim: no dia, eu acho que isso tem uma revelação muito profunda, né? No dia em que você buscar a Deus, buscar conhecer a Deus, da mesma forma, com a mesma intensidade que você buscou o oxigênio, nesse dia você o conhecerá. Lembra? Quem lembra dessa história? É famosa, pelo amor de Deus. E, de fato, é assim. Vir à igreja não basta, ouvir a palavra de Deus não basta, porque a gente conhece alguém que chegou para Jesus. Vou te dizer agora quem é. Chegou para Jesus e disse assim, Lucas capítulo 18: mestre, como é que eu faço para me herdar a vida eterna? Conhecendo, teve ali diante com Jesus: como é que eu faço para conhecer, para ter a vida eterna? Conhece os mandamentos. E aí ele disse assim: quais? E Jesus falou os principais. Ele disse: mas isso eu conheço desde criança, isso eu faço desde criança. Jesus disse: uma coisa te falta, e por esta única coisa que falta, que a gente não vai entrar nesse mérito, não precisa ficar pobre para servir a Deus, porque se precisasse ficar pobre, os países mais pobres seriam os países que realmente tivessem avivamento, mas não é isso. Uma coisa te falta, e bem aí ele desistiu da caminhada e voltou. Por que as pessoas se afastam
Deus ele não se satisfaz com o sacrifício. O sacrifício ele faz parte da vida cristã, e eu falo isso muito, né? Eu sou repetitiva em dizer isso, que a vida cristã é sacrificial. Agora, para de chover e deu para algumas pessoas chegar. E foi uma chuva como há muitos dias não estava vindo aqui, muito forte, muito bonita, porque eu sou apaixonada pela chuva. E eu não fiquei assim, olha, por mim, só ia chover, né, durante o dia, ou então depois do culto, mas na hora do culto, parava de chover, deixava um pouco. Mas Deus é soberano. E quando eu olhei aqui, eu já fiz isso, eu já fiz sacrifício para vir para a igreja, com chuva, com tempestade. Estou aqui faz horas, chegou a vez de outras pessoas também passarem por isso. Então, a vida cristã ela é sacrificial. Só que nenhum sacrifício que a pessoa fizer, nenhum sacrifício, seja sacrifício financeiro, seja sacrifício físico, nenhum sacrifício garante que a pessoa conheça a Deus de fato, de verdade. E a conversão que Deus ele realmente esperava, que ele fala aqui em Oséias, capítulo 6, a conversão, ele fala para aquele povo: vocês vão dizer assim, vamos ao Senhor, vamos prestar um culto a Ele, vamos fazer um culto, vamos oferecer sacrifícios a Ele, vamos fazer um ritual. Ele está pedindo, a raiva dele, a ira dele vai passar. Ele conseguiu, ele nos fez passar por essa situação de aflição, mas a ira dele passa rapidinho, ele vai nos revigorar, ele vai nos dar força. Dentro de 2 ou 3 dias a gente vai estar bem e a gente vai viver diante dele. E quem dera realmente fosse, isso é Deus falando, tá? E quem dera realmente fosse uma conversão sincera. E Deus quer nada disso, eu quero de vocês é um amor verdadeiro e confiança plena. E confiança, eu quero que vocês confiem em mim e vocês estejam. Quando você confia em Deus, quando você confia, você não se afasta. E tem muita gente que está afastado, está desviado, mas é aquele tipo de pessoa, irmãos, que estava no nosso meio, que fazia, que chegava, que orava, que gritava. Eu estou falando do nosso meio, mas é independente dessa igreja aqui, em todas as igrejas tem pessoas que iam, que chegavam cedo, que não faltavam, se afastou, se desviou, não está mais na presença de Deus, não dá mais. Volta a dizer a pesquisa, são 80 milhões de evangélicos, e de acordo com a pesquisa, para cada um evangélico tem um desviado. E volto também a falar com um agravante, porque esses que se afastaram, eles dizem assim: eu já fui, eu já sei, eu sei como é que é, eu estava lá. É tristeza. E nós, como é que nós servimos a Deus? O desejo sincero de conhecer e de estar na presença de Deus com confiança. A confiança, quando você confia em Deus de fato, de verdade, você confia quando está tudo bem, quando está tudo mal, quando você cai, quando você tem prejuízo, quando você perde, quando é um dia mau, independente do que aconteça, você confia. É isso que Deus ele quer. E é isso que Deus ele buscava naquele povo e ele não encontrava. Mas é isso que ele quer encontrar em mim e você. Porque quando você confia em Deus, você não se confia no que você faz. Quando você confia em Deus, você não confia nas suas obras. Você sabe que não é o sacrifício físico que você faz, mas é o desejo ardente, é a vontade de buscar, é a vontade de estar ali sozinho com Deus na tua casa, de dobrar joelho, de conversar, é a vontade de ouvir a palavra de Deus e ter experiências pessoal, você e Deus, a experiência pessoal na tua vida, aonde você aplica o conhecimento, aonde você procura viver exatamente aquilo que você aprende e se parecer, e se encaixar com a palavra de Deus, e imitar. É isso que Deus está
Israel. Mas como é que Deus ele olha para nós? Que tipo de conversão é a nossa? Que tipo de conversão é a nossa? Eu falo a nossa, mas eu digo assim, é para analisar, porque muitas pessoas já perderam a sua estrutura. Muitas pessoas já perderam o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de estar na casa de Deus, o prazer de ouvir a palavra de Deus. Perderam a comunhão com Deus, perderam o primeiro amor, a chama do primeiro amor. Perderam, muitas pessoas perderam. E nós temos o que Deus está buscando no povo, o que Ele procurava no povo de Israel, e que Ele busca encontrar em nós esta confiança nele, que é o que Ele queria do povo. Quem confia em Deus dali, da presença de Deus, não sai, porque sabe que Ele está no controle de tudo, independente do que aconteça. Sabe que pode estar, que na presença de Deus, e junto, apegado, próximo de Deus, sabe que está seguro. É o que Deus quer de mim e de você. Se a gente realmente confiar em Deus, aconteça o que acontecer, pode ser coisas boas, porque tem muitas pessoas que se afastam, não é pela dificuldade. Eu particularmente, eu acredito que quando é na dificuldade as pessoas procuram mais a Deus. Muitos se afastam exatamente pelo sucesso, pelas conquistas. Se existe mesmo essa confiança em Deus, tanto nos momentos de conquista, crescimento, de prosperidade, coisas boas, vai permanecer apegado a Ele, como nos piores momentos, nos piores dias da sua vida, nas piores situações, ainda assim vai permanecer apegado a Ele, porque é uma confiança inabalável. Que Deus possa encontrar isso em nós. Amém, Jesus? Vamos orar, nos coloque de pé. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Feche os teus olhos.